deveria ocorrer a revisão dos motivos que ensejaram essa prisão preventiva. No momento em que nós impetramos o habeas corpus, essa revisão ainda não havia sido feita. Na data em que nós impetramos, talvez por força do aviso que o próprio sistema ESAGE, dá lá em primeiro grau, a meritíssima juíza, que é apontada como autoridade coatora, ela imediatamente proferiu a decisão de revisão desta prisão cautelar, né, e a manteve, né, com os seguintes fundamentos. Tá? Resumidamente, a materialidade e indícios de autoria permanecem presentes. Né? A segregação cautelar, ela se mostra necessária pelos mesmos fundamentos para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, especialmente porque é imputado ao acusado a prática de 2 crimes graves: homicídio qualificado, consumado e tentado, sendo necessário resguardar a integridade física da vítima sobrevivente, uma vez que o processo poderá culminar com a realização de júri, inclusive. Este é o fundamento que ela utilizou para manter essa prisão cautelar. Muito bem, nós entendemos que esse fundamento ele é muito raso, muito genérico e bastante indeterminado. Né? Primeiramente, né, ao meritíssima juíza alegar que o crime ele é grave, porque se trata de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, essa decisão por si só ela é abstrata, né? Trata aí de uma gravidade abstrata, ela não está tratando da gravidade concreta, né? E nós sabemos que há inúmeros precedentes, o STJ, a STF, que afastam esse tipo de fundamento para a prisão cautelar. Outro fundamento que ela usa, que a prisão ela deve ser mantida para assegurar ou para garantir a instrução criminal, também se mostra falho, porque esse processo, a instrução já acabou. Esse processo já está concluso desde essa data para a pronúncia ou a impronúncia, ou quem sabe uma absolvição sumária. Portanto, não há mais instrução criminal, não há mais provas a serem colhidas. Portanto, esse fundamento também não existe, né? E ela alega de forma bastante, sem qualquer substrato fático, que essa prisão é necessária porque esse processo vai a júri popular e aí tem uma vítima que sobreviveu e precisamos resguardar a integridade da vítima. Mas não há nenhum dado concreto, não há nenhum fundamento, não há nenhuma informação de que essa vítima estaria correndo algum tipo de risco. Então nós entendemos que ela pegou essa decisão, né, e até apresentamos os memoriais nesse processo de habeas corpus, onde nós colacionamos outras decisões em que ela proferiu também uma revisão da prisão cautelar, e é praticamente um copia e cola. Né? Eu tive o cuidado de olhar algumas decisões dela nesse sentido, e eu colacionei nessa petição, né, até porque eu fiquei sabendo que há um precedente aí do tribunal, né, de um determinado magistrado que usava o mesmo modelo e só trocava o nome das partes, e o tribunal concedeu inclusive uma liminar e soltou o preso. Né? Eu procurei correlacionar algumas decisões dela que são praticamente idênticas, algumas inclusive ela erra até o nome, lá em cima tem um nome, embaixo tem outro nome. Então é uma decisão padrão, um modelo padrão, que ao meu sentir se presta para manter qualquer tipo de prisão. Né? Então eu entendo, né, que essa prisão, a manutenção dessa prisão, os motivos que ensejaram a manutenção dessa prisão, não persistem. Né? Eu gostaria de chamar a atenção também da Câmara, né, para o tratamento que se está dando a esse processo. Né? Eu, felizmente, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul desde os meus 10 anos de idade. Né? Eu frequento o fórum, né, desde os 10 anos de idade. Minha mãe era zeladora do fórum, fazia cafezinho, né, e eu frequentava o Tribunal do Júri, frequentava o fórum. E a nossa experiência após isso, a gente felizmente nos graduamos em Direito,
eu vim aqui para o Mato Grosso como defensor público, passei no concurso, fui defensor geral, fui corregedor geral e sempre atuando na área criminal. E nós vemos pela nossa experiência que alguns processos, infelizmente, têm capa. Tem capa. E esse é um processo que tem capa. Né? A família me perguntou, né, escuta doutor, o senhor está advogando esse processo, vamos comparar ele com outros presos, né? E começam a comparar com Eduardo da Cunha, que tem 15 anos de condenação e está em prisão domiciliar. Né? E mais recentemente vamos comparar com o João de Deus, que tem 60 anos de condenação por crimes sexuais, são mais de 197 abusos sexuais que ele é acusado, e já foi condenado a mais de 60 anos e ele está lá em prisão domiciliar. Por que o caseiro, o peão, Luiz Fernandes, que é o paciente nesses autos, nesse habeas corpus, que é um homem que nunca respondeu um processo criminal na vida, um homem que é avô, pai de 3 filhos, um homem benquisto pela sociedade, não representa nenhum tipo de risco para os interesses do processo, por que ele permanece preso preenchendo todos esses requisitos? Eu entendo que é porque esse fato é um fato que trouxe comoção social aí do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, a vítima era um homem de destaque, era um político. E aí nós sabemos que nessa queda de braço, o caseiro, que vai a júri popular e tem uma grande chance de ser absolvido no júri popular, ele vai permanecer preso. Porque infelizmente a sociedade, infelizmente a mídia fez um trabalho muito pesado e nós cremos que esse direito dele não vai ser assegurado tão cedo pela juíza, né, que infelizmente tem se demonstrado com pouca coragem para colocar as mãos nesse processo e assegurar um direito básico dele, que é de responder o processo em liberdade. Nós sabemos que a regra é a liberdade, né? A prisão processual não pode ser usada como uma punição antecipada. Nós sabemos que a prisão processual é uma medida excepcional, é só se houver realmente algum risco para os interesses do processo. Por quê? Porque presume-se a inocência. A condenação, se ela ocorrer e se ela se tornar definitiva, aí sim ele será encarcerado, cumprirá a sua pena. Mas até então, há chance sim de ele responder o processo em liberdade, porque ele preenche todas as condições pessoais para isso. Então os fundamentos que foram utilizados aqui, né, como por exemplo, risco para instrução criminal. Não existe instrução criminal, ela já acabou. Já foram ouvidas todas as testemunhas, o processo está concluído para a decisão de pronúncia. A fase agora é pronúncia ou impronúncia. Ou absolvição sumária, quem sabe desclassificação, não sei. Mas não existe mais instrução criminal. Risco para a ordem pública. O que um homem de 54 anos, que nunca praticou um crime na vida, esse fato é um episódio isolado na vida dele, pai de 3 filhos, avô, empregado com mais de 30 anos de carteira assinada. Se vocês forem olhar a instrução criminal que aconteceu, todo mundo falando bem dele. Só uma curiosidade, após a instrução criminal, ele saiu da cela, o pessoal do presídio falou, olha, nós conhecemos você, sabemos, agora vimos quem você realmente é. Ele está lá solto, trabalhando na horta, ajudando o pessoal lá, praticamente solto dentro do presídio pelo bom comportamento, pela excelente pessoa que ele é. Esse fato vai ser julgado pelo tribunal do júri. Amanhã ou depois, não sabemos se ele vai ser condenado ou absolvido, mas há uma chance grande de ele ser absolvido. Tá? Mas enquanto isso, ele poderia perfeitamente estar em liberdade, como está lá o João de Deus, condenado a mais de 60 anos, como está lá o Eduardo Cunha, ou quem sabe como está agora o Queiroz e a mulher dele. Né? Por que não? Né? Só porque ele é um trabalhador, uma pessoa humilde, que não tem como, não tem nenhuma influência, não tem nenhum tipo de contato com as autoridades que poderiam ajudar ele de alguma forma. Então eu peço que nesse momento seja reavaliado com cuidado essa questão, porque o direito é sagrado, o direito à liberdade. E esse direito está sendo suprimido de forma ilegal no nosso pensar. Risco para a aplicação da pena? Ora, uma tornozeleira eletrônica, uma medida cautelar de prisão domiciliar para ele, um sujeito que não tem, que tem um histórico de vida impecável, né? A única mancha que ele tem esse fato poderia muito bem assegurar que esse risco processual não aconteça. Aliás, ele se apresentou
Um indivíduo que poderia muito bem estar no Paraguai, porque ele tem nacionalidade paraguaia, ele está lá, ele me procurou, a família ligou e disse, olha, ele quer responder o processo. Tanto é que a polícia toda do Mato Grosso do Sul estava atrás dele lá no Paraguai. E ele estava lá, do lado da casa dele, se apresentou, né? Eu fui lá, apresentei ele e disse, olha, ele está aqui, ele quer responder o processo. Não há risco nenhum para os interesses do processo. Para finalizar a minha sustentação oral, eu queria citar as palavras do ministro aposentado do STJ, ministro César Asfor Rocha. Em 2012, quando ele foi se aposentar, ele deu uma entrevista para o Conjur e ele disse o seguinte, que eu quero trazer a reflexão de Vossas Excelências. Há 20 anos, juiz corajoso é o que condenava. Hoje, diante do aplauso fácil da sociedade, que experimenta uma sensação de impunidade, juiz corajoso é o que absolve. Finaliza a entrevista dizendo o seguinte, para o magistrado, a covardia é tão nefasta quanto a venalidade. Essa entrevista foi em 2012. Sabemos que de lá para cá muita coisa aconteceu, principalmente após a Lava Jato. Né? Hoje nós vemos aí um movimento de alguns juízes, né? Eu recentemente estou atuando numa grande operação lá em Santa Catarina, eu vi um juiz de 16 fatos rejeitar a denúncia, rejeitar 14 fatos, receber a denúncia apenas por 2 fatos. Nesses meus mais de 25 anos de atuação aqui no Mato Grosso, eu não tinha visto isso, um juiz rejeitar uma denúncia, rejeitar todos esses fatos e dizer, olha, não tem justa causa para isso, não tem justa causa para aquilo. Um juiz extremamente corajoso. Né? Então, o que eu postulo nesse habeas corpus, que esse direito dele seja observado, para que não aconteça igual está acontecendo em muitos tribunais, em que os precedentes do STJ não estão sendo observados. Por exemplo, gravidade abstrata, isso não é fundamento. O STJ reforma todas as decisões nesse sentido, que mantém prisão cautelar. Tá? Temos inúmeros precedentes do STJ que amparam clamor público, clamor social, tudo isso para fundamentar a ordem pública. Isso não tem mais cabimento na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, nesses termos, excelências, eminente relator e eminentes vogais, eu peço a vossas excelências que analisem com bastante cuidado esse habeas corpus e verifiquem que essa decisão da magistrada é apenas uma reprise de outras decisões, de um modelo padrão que ela usa. Isso não se presta para manter qualquer pessoa presa. Tá? Então eu peço que a ordem seja concedida e que se avalie se o caso concreto, se há base empírica para a manutenção dessa prisão cautelar. Nesses termos, eu peço que a ordem seja concedida. Muito obrigado, senhores.